Vai solando. Assim. Amém? Que seja uma manhã de muita unção na sua vida. Eu quero declarar que nesse tempo você seja uma pessoa muito mais ungida do que já foi. E se aproxime muito mais de Deus do que já tem se aproximado. Porque o tempo está se abreviando muito rapidamente. Na sexta-feira nós fomos dar a volta lá no relógio. Quase que eu troquei, ele falou a loja lá no relógio. Mas a volta lá. E Deus falou tantas coisas. E nós pudemos observar que neste ano, as coisas correram muito rápido. Muitas coisas aconteceram. Se você for medir esse ano, o que aconteceu, eu tenho certeza que muitas coisas se cumpriram na vida de muitos. E muitas coisas foram adiantadas, sinais. Houveram muitos sinais este ano. Muitas coisas ditas, muitos profetas se levantaram na terra. Pessoas que ninguém conhecia estão profetizando mesmo, da parte do Senhor. Eu não estou dizendo o falso profeta ou os falsos profetas. Muitas pessoas ungidas, apesar que existem os falsos profetas, mas existem de fato os profetas ungidos, e muitos que estavam nas cavernas, Deus começou a levantá-los. Porque Deus levantaria neste tempo os que não são, para aniquilar as coisas que são, é o que diz a palavra. Deus levantaria as coisas vis e desprezíveis, ou seja, aquelas que ninguém faz conta delas, que ninguém olha para elas, e que Deus levantaria essas pessoas para confundir a sabedoria dos sábios. A sabedoria de Deus é loucura para muitos, mas nós entendemos isso, as coisas de Deus realmente são sobrenaturais, e quantas vezes elas acontecem de repente. E muitas coisas esse ano começaram a acontecer de repente. Eu não quero falar de política, mas eu comecei a observar a vida desse homem que foi eleito. E eu pude ver que esse homem é simples, apesar dele ser um homem, assim, às vezes as palavras que ele fala são palavras rudes. São palavras mais, eu posso dizer até um pouco bronco. Tipo Pedro, né? Mas Deus está lapidando ele, sabia? Eu creio que ele está se convertendo mesmo. Ele tá se aproximando muito de Deus pelas próprias palavras e pela própria posição. Mas eu vi eu mandei para algumas pessoas até, uma foto dele, isso no mês de março, quando ele estava em campanha já. Ele estava sentado no chão no aeroporto de Dubai. Sentado no chão. E passou uma pessoa, que até escreveu, né? Hoje passou, está no WhatsApp de muitas pessoas. E chegou uma pessoa e o reconheceu e falou: nossa, é o Bolsonaro. Nossa, ele está sentado no chão. Parece uma pessoa qualquer, né? E ele se assentou e começou a conversar com o Bolsonaro. Começou a falar, fazer algumas perguntas. Nossa, o senhor aqui e tal. Pois é, eu estou vindo de Israel. Hã? Escreveu? Estou vindo da Ásia, mas depois ele fala sobre Israel no final da conversa. Que ele esteve em Israel e ele queria conhecer a irrigação, como é que era lá, como é que eles faziam, que era uma terra árida, hoje se tornou um jardim, né? A palavra diz que isso ia acontecer mesmo. E ele foi lá para conhecer isso, as técnicas, porque ele gostaria de trazer para o Brasil, e a gente sabe que ele vai trazer. E ali eu pude ver a simplicidade daquele homem, impressionante. E aí eles embarcaram, e ele, na cabeça daquela pessoa, bom, ele foi de primeira classe, ou no mínimo executiva. Arrumar agora? Tá bom, tá arrumado. Tá bom assim? Aleluia. E, bom, aí ele se assentou, na classe econômica, essa pessoa,
De repente ele olha uns 5 assentos para lá assim, na sua direita, e ele vê o Bolsonaro com seu filho. Falou, nossa, ele está em classe econômica. Se fossem os outros lá, né? Mas tudo bem, não estamos aqui para falar disso. Mas isso começou a me tocar, começou a me impressionar. Eu já orava por ele, já há muito tempo eu oro. E agora comecei a orar mais ainda, e eu quero dizer uma coisa para vocês. Faça isso que eu vou te falar. Agora que nós precisamos orar mais. Por quê? Inclusive lá, quando nós demos a volta, uma das coisas que Deus falou, que as trevas estão muito agitadas. A gente sabe que no tempo do movimento, não vamos falar ditadura, porque eu não entendo que aquilo lá foi ditadura, e nem revolução. Mas houveram muitas guerrilhas, assalto a bancos. Quartéis foram incendiados, jogaram bomba, mataram soldados e mataram muitos civis também. Muitas pessoas foram mortas pelos guerrilheiros. E a gente sabe muitos que foram guerrilheiros e que tiveram no poder agora há pouco tempo. Vocês sabem do que eu estou falando. E Deus, nessa semana, ministrou algo muito forte no meu coração quando eu soube de um assalto que aconteceu 3 agências na mesma rua, no mesmo lado, uma atrás da outra, uma após a outra. Elas foram assaltadas, explodiram as 3 agências. Foi coisa de profissional, homens fortemente armados, com fuzis de última geração. Vieram os policiais e trocaram alguns tiros, mas o armamento daqueles homens era muito mais pesado e mais sofisticado que o dos policiais. Agora, olha o que eles fizeram. Atravessaram um ônibus na rua para impedir a chegada dos policiais, e na estrada onde eles iam escapar, fugir, queimaram 3 carros atravessados na rodovia. E não conseguiram pegar, escaparam, e ninguém falou também o montante que eles roubaram. Quando eu vi aquilo, eu não costumo ficar vendo essas notícias, mas aquilo me chamou a atenção. Eu, olha, isso é coisa armada. Para mim, isso é coisa armada. E aí nós estávamos lá dando uma volta e o Joel me falou um sonho que ele teve, eu não posso contar ainda porque ele vai falar aqui à noite. Um sonho que corrobora com isso que veio no meu espírito, gente. Isso, vocês podem começar a orar muito mais do que vocês oravam. Amém? Vamos fazer isso. Vamos fazer uma oração já, em nome de Jesus, porque nós somos o corpo de Cristo. Precisamos orar pela nossa nação. Precisamos desempenhar o nosso papel com excelência, porque somos ungidos, amém? Nós não somos tradicionais e não andamos na carne, não andamos pela tradição, mas andamos pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus. Então vamos orar, repita comigo. Pai eterno, o Senhor escolheu o Brasil, uma das nações, para o Senhor levantar um povo ungido. E há um povo nessa terra que te ama. Há um povo profético nesta nação. E nós sabemos que agora já foi eleito um presidente. E ele e a sua família precisam das nossas orações. Nós pedimos que o Senhor os proteja. Os livre e os guarde de toda a armação do maligno. Nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue. Nós não queremos e não desejamos o mal de ninguém. Mas nós rejeitamos os que estão por trás destas pessoas. Que nós sabemos que são principados e potestades. Paralisa toda ação maligna, Senhor. Tudo que o inimigo estiver tramando, desautorize e anula, desde a origem, porque o Senhor sabe o que está nas trevas, mas contigo mora a luz. Anula todo e qualquer avanço das trevas nessa terra. E que neste tempo o Senhor possa purificar a nação brasileira.
desde o governo federal, os governos estaduais, que vem um tempo de uma boa governança, dessa nação ser exaltada entre todas as nações da terra, porque há promessa, Senhor, de uma nação poderosa que te ama e que é uma nação ungida, próspera e que vai impactar a muitos. Te dou graças, Senhor, por eu poder levantar a oração a Ti e entender as coisas que estão acontecendo. Que todo o governo deste homem, do Bolsonaro, seja um governo de lisura, de transparência, seja um governo em que muitos vão ficar boquiabertos com tudo aquilo que o Senhor há de fazer, usando este homem e todos os ministros que ele tem escolhido. Salva a nossa terra. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar. Mas, queridos, orem todos os dias, tá? Isso é muito importante. Você pode pensar, mas tem muitas pessoas orando já, quantas igrejas, pastores. Quanto mais, melhor. Quanto mais houver oração, mais unção. E mais capacitação esses homens vão ter para governar o Brasil. Amém? Porque nós moramos aqui. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Amém. Eu quero te falar de unção, já que estamos falando tanto de unção. E Jesus, quando ele falou muitas parábolas a respeito do reino, e quando ele falou muitas coisas que ele queria falar a respeito das coisas dos céus, ele citou exemplos terrenos. Ele falou sobre pedras preciosas, ele falou sobre pérolas, ele falou sobre a rede lançada ao mar, sobre peixes, ele falou sobre trigo, ele falou sobre farinha, ele falou sobre fermento, e ele falou também a respeito de muitas árvores, ele falou do lavrador, falou de plantações, falou de terras, tipos de terra, quando ele fala da parábola do semeador. Ele falou também, como eu já estava dizendo, sobre muitas árvores e tipos de árvores. Ele falou da videira, ele falou da amoreira, ele falou da oliveira, né, citada na palavra. E ele falou também muitas outras coisas sobre vento, sobre tempestade, para poder falar de como funciona o reino espiritual, como funciona o reino celestial. E eu quero falar, usando o exemplo da oliveira, para nós falarmos de unção. Porque unção é a melhor coisa que você pode ter na sua vida. Porque uma pessoa que não é ungida, ela é classificada como outro tipo de oliveira, que não é oliveira verdadeira. Agora eu quero que você abra no livro de Romanos, capítulo 11, dos versículos 16 a 22, esse você pode pôr, tá bom, Carol? O que não puder, eu te falo, porque é melhor para você prestar atenção melhor, e receber melhor isso. Eu já te digo de antemão, que você pode produzir muito azeite na sua vida. E quanto mais você produzir azeite, mais autoridade você vai ter, mais habilidade você vai ter para poder falar das coisas de Deus, mais revestimento da parte de Deus você vai ter na sua vida, porque quando uma pessoa ora, quando uma pessoa louva, quando uma pessoa adora mesmo a Deus, Deus vem e reveste essa pessoa. Tudo bem, Deus deu autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo? Deu. Mas nós somos os responsáveis para que isso, essa autoridade de fato esteja na nossa vida.
Nós não podemos ser indiferentes com tudo que Deus fez por nós. E todo o arsenal de unção e de armas que Ele deixou para nós, que Ele outorgou a nós. Amém? Então vamos lá. Se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, vai prestando atenção muito nisso, sendo zambujeiro, foste enxertado no lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Sabe o que é zambujeiro? Deve ter traduções aí que diz oliveira brava. Não é oliveira propriamente, mas é oliveira também, mas é oliveira brava. Eu vou te dizer o que faz a oliveira brava. Vamos lá. Não te glories contra os ramos, se contra eles te gloriares, considera isso, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Eu vou dizer também o que é a raiz. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Entenda que ele não fala cortado, quebrados. E tu estás em pé pela fé, não te ensoberbeças, mas teme. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se permaneceres na sua bondade, de outro modo também tu serás cortado. Uau! É muito sério, muito preciso o que ele fala aqui. E aqui tem tudo a ver com unção, porque quando fala de oliveira, está se referindo a unção. Eu vou dizer já, de antemão, que a oliveira é Cristo. Muitos falam que é Israel. Não, eu não digo que é Israel. Ah, mas como fala que os ramos foram, os naturais lá, foram cortados? Porque todo judeu esperava pelo Messias. Todo judeu era desesperado pela vinda do Messias. E até hoje, os que não receberam Jesus, os rabinos, os judeus ortodoxos ou ultra-ortodoxos, e muitos que estão esperando, eles são sedentos pela vinda do Messias deles, e nós sabemos que já veio, que é Jesus. Amém? Então, eles estavam ligados, porque até então, eles estavam esperando a vinda do ungido. Por isso que Cristo é o ungido de Deus. Porque ele é a própria unção, e sendo a própria unção, ele é a oliveira. Aquele que fornece a unção. Da onde emana a unção. Por isso diz lá em 1 João 2, 27, que a unção que recebestes dele fica em vós, permanece em vós, e vos dirige, vos ensina todas as coisas. Por quê, amados? Porque a unção faz a diferença. A diferença de tudo que faz é a unção. Um homem que tem unção, ele fala com qualquer pessoa na terra. Com qualquer rei, monarca, presidente, governador, sheika, prefeito, com qualquer pessoa, autoridade civis, eclesiástica, com qualquer pessoa, porque ele está ligado mesmo, ele está cheio de unção, ele está ensopado da unção de Deus, da revelação do poder de Deus. Então, ele tem uma autoridade tal que para ele não tem problema ele falar com quem quer que seja, como Jesus. Todos os lugares que ele teve, ele falou, ele foi colocado diante de Herodes, diante de Pilatos, e você viu o diálogo que ele teve com Pilatos, e com as outras pessoas também. Existiam muitos seguidores de Jesus, não era só os 12, as mulheres da alta sociedade que foram libertas, empresários famosos naquele tempo, como por exemplo, um deles, José de Arimateia, era um empresário, um homem rico, e muitos outros, Zaqueu que se converteu, e se tornou um seguidor de Jesus, e muitos outros. Essas pessoas eram apaixonadas, e Jesus falou com todos eles. Jesus não tinha problema para entrar em qualquer lugar para falar com as pessoas, porque ele era guiado pela unção que estava nele. Amém? E o Espírito Santo alimentava Jesus. Quando fala da raiz, a raiz é o Espírito Santo. Porque ele fala, a raiz
que te sustenta. Não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Uma pessoa que tenha o Espírito Santo mesmo na vida dele, e que está cheio do Espírito Santo, ele está sendo sustentado pelo Espírito Santo. As atitudes dele são respaldadas pelo Espírito Santo. As palavras sempre, elas vêm pelo Espírito Santo. É uma pessoa que conversa sobre qualquer assunto. Como conversa sobre qualquer assunto? Jesus conversou sobre todos os assuntos. E ele conhecia todos os assuntos. Não vão dizer que Jesus só falava das coisas dos céus. Ele comentou sobre medicina, ele comentou sobre comerciantes, ele comentou sobre aquele que buscava pedras preciosas, ele comentou sobre a lavoura, sobre os lavradores, sobre os agricultores, ele falou sobre tudo. Porque o homem que tem unção, ele busca conhecer, e quando ele busca conhecer, vem a revelação das coisas que ele está olhando na vida dele, amém, amados? Quando às vezes eu estou, por exemplo, lendo um livro, que nem seja um livro cristão, mas um livro, por exemplo, um livro bom, que vai me edificar em algumas coisas que estejam nele, Deus me dá muita revelação, sabia disso? Quantas coisas eu descubro, quando eu estou olhando, por exemplo, algumas notícias, alguns comentários, algumas coisas a respeito de muitas nações, isso não é para me gloriar, amados, é porque eu tenho que saber e eu quero saber. E eu gosto de saber das coisas, até para aplicá-las onde eu estiver ministrando a palavra de Deus. Isso é tremendo. Quando eu estou orando, eu costumo olhar para as nações, eu pego o mapa e vou estudando até geograficamente para ver o que tem lá em determinadas nações. E quando eu estou orando, eu não preciso de mapa, eu vou citando a cada nação, porque já está memorizado. Como é que eu consigo memorizar? É o Espírito Santo, sinto muito. Amém? Isso é fantástico. Agora, vamos ver uma coisa aqui. Ele cita o zambujeiro, que é a oliveira brava. Você sabia que a oliveira brava não produz? Ela não produz oliva, né, que é azeitona. Não produz. Porque a oliveira brava. Ela não presta para nada. Para absolutamente nada. Agora, naturalmente falando, ou cientificamente falando, como queira, ou naturalmente mesmo falando, é impossível se enxertar ou fazer uma mescla, tirando o zambujeiro para enxertar na oliveira. É impossível. Racionalmente falando, é impossível. Então, ele está dizendo realmente de uma coisa sobrenatural, porque ele está falando que antes nós aqui éramos oliveira brava, zambujeiros. E não prestávamos para nada. Mas, pastor, o que você está falando? É verdade. A palavra diz, Paulo diz, eram zambujeiros. Agora, por causa da incredulidade de muitos, não todos, como diz aqui, se alguns dos ramos foram quebrados, não todos. Porque a primeira igreja foi composta de judeus. Todos os 120 que estavam orando lá naquela casa em Jerusalém, eles eram judeus, conheciam as leis judaicas, conheciam o Antigo Testamento, conheciam todo o Talmud, vamos dizer assim, tudo aquilo que os rabinos ou sacerdotes, os fariseus da época falavam, eles conheciam. Mas eles creram no Cristo, eles creram em Jesus. Então eles foram buscar, orar para que viesse o Espírito Santo, e nós sabemos, eles foram cheios do Espírito Santo. Então você pode dizer, sem medo de errar, que a primeira igreja foi composta de judeus. Começou pelos judeus, por isso que Jesus disse para a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. E veio mesmo, o evangelho chegou até nós por causa dos judeus. Eu posso dizer até o ano 50 depois de Cristo, a igreja só tinha judeus. Do ano 50 para lá que o evangelho começou a chegar nos gentios, Paulo levou, e depois muitos outros levaram. Aqueles que iam se convertendo no meio do caminho se tornaram os filhos ministeriais e espirituais de Paulo, e começaram também a pregar a palavra para os gentios, para os outros povos. Como você sabe, eu vou repetir, chegou até nós aqui, glória a Deus. Agora presta atenção.
o fato de muitos por aí ainda terem uma certa sabedoria, uma certa inteligência, uma certa bondade, uma certa misericórdia, e até posso dizer uma certa compaixão, é porque Deus enviou Jesus. Porque senão toda a humanidade teria mente diabólica. Porque nós estávamos lá debaixo desse jugo. Nós éramos filhos da desobediência. Nós servíamos o nosso inimigo hoje, o príncipe desse século. Nós o servíamos e andávamos segundo o curso das potestades do ar, é o que fala a palavra em Efésios 2. Mas, por causa do infinito amor de Deus, hoje nós temos a própria sabedoria de Deus, nós temos a inteligência divina, hoje nós podemos ter a mente de Cristo, hoje nós podemos discernir as coisas espirituais das não espirituais, hoje nós podemos falar com Deus, não podíamos, hoje temos o Espírito de Deus, hoje podemos crescer de uma forma ilimitada com relação a Deus e aos propósitos de Deus, não crescemos mais porque não queremos. Porque às vezes damos valor para muita coisa que não se deve dar valor. Hoje, muitas vezes damos valor demais para as coisas temporais. Eu estava falando aqui na quinta, por exemplo, porque tudo aqui passa, né? As coisas que você vê passam. Não atentai para as coisas que se veem, porque elas são temporais, mas sim para aquelas que não se veem, porque as que não se veem são eternas. Amém? Está lá em 2 Coríntios 4:18. Agora, olha só, vamos falar de uma coisa que todo mundo gosta de falar, carro. Quem já ouviu falar no DKV? Clay, você não é desse tempo, sinto muito. Ah, seu pai, tá bom, então tá perdoado. DKV. Tem gente que nem conheceu esse DKV. Hã? Esse bendito, não sei nem se é bendito o DKV, mas... Olha, eu vou dizer uma coisa. Por exemplo, Simca Chambord. Quem conheceu o Simca Chambord? O Clay conheceu também. Você vai ficar na minha listinha aqui. Quem já ouviu falar no Simca Chambord? Olha ali, lógico, ele conheceu, eu conheci. Eu não vou começar a falar muito disso, senão vão descobrir a minha idade, mas tudo bem. Eu vou te perdoar. Hoje é dia de ceia, eu tenho que perdoar todo mundo. Não é só no dia de ceia, é cada dia. Tá? Mas olha só, cada carro esquisito, que hoje seria esquisito para nós, não, isso não pode existir, isso é coisa de Satanás. Se você vê um carro desse, como? Isso anda. Não sei, acho que não anda mais. Delfine, que foi antes do Gordini. Hein, pastora Vera? Você vai para a minha listinha, a senhora vai para a minha listinha também. Dinossauros. Meu Deus. Sangue de Jesus. Eu vou falar um carro mais bonitão. Dodge Dart. Aí, Bel Air, que já era importado. Mas eu vou dizer uma coisa. Isso para mim seria um dinossauro hoje, se eu visse um na rua. Você nem vê mais na rua. Se vê, dá licença. Acho que você está vendo um demônio. Se você vê um na rua. Mas, olha só para te dizer que essas coisas são temporais. Não passou? Passou hoje, tem Mercedes ou um BMW, não sei, que não tem nem motorista, que é tudo sensorizado, tudo automatizado, tudo digitalizado, computadorizado, e que as pessoas querem ficar mais à vontade, elas se viram e ficam falando com os passageiros, tomando lá um drink, uma água, um negócio, e o carro vai sozinho. Quem queria ter um desse? Hã? Quem não queria ter um desse, meu Deus? Pois é, eu tenho uma notícia para te dar. Vai passar também. Agora, o que vai ter depois disso, só Deus sabe. O que vai ter depois disso, só Deus sabe. Não sei. Mas olha só, hoje existe helicóptero sem motorista, sem piloto. Não é, Lucas, acho que sabe disso. Sem piloto, lá nos Emirados pelo menos tem. Meu, coisa doida isso. Mas sinto muito informar-lhes, mas isso vai passar também. Porque é aquilo que se vê. Eu me interesso
Até olho, acho bonito, curto. Se um dia Deus quiser me dar um, amém, glória a Deus, aleluia. Não vou achar ruim, mas vai passar também. Logo eu vou dizer que é um dinossauro, se Jesus não voltar antes. É impressionante, amados, como muitos de nós damos mais valor às vezes para essas coisas do que para a unção. Aleluia! Então veja bem, vou te dizer mais algumas coisas. Eu já disse que éramos oliveira brava e não produzimos nada. Hoje temos a unção dele, porque estamos ligados. Interessante que ele não fala cortado. Muitos judeus que foram quebrados, olha só, quebrados, eles foram quebrados por tua causa, para que naquele lugar onde o galho judeu foi quebrado, você foi colocado lá no lugar. Pá! Uau! Só Deus para fazer um negócio desse. Só Deus, olha que plano espetacular. Você pode dizer até uma coisa incompreensível, como é que eu vou entender um negócio desse? Mas foi por causa da incredulidade deles, como diz aqui a palavra. Por isso que a incredulidade é a coisa que mais Deus detesta. Hoje você tem a própria fé de Cristo em você, porque é a unção dele. Amém? Realizar as mesmas obras, curar do mesmo jeito, fazer os milagres do mesmo jeito, lógico, no nome de Jesus, levantar mortos do mesmo jeito, lógico, mas eu posso fazer isso, lógico, se você tiver unção. Quanto mais unção você tiver, mais o reino de Deus manifesta através da sua vida. Agora, como é que eu posso obter unção? Apaixonar-se, buscar. E eu já falei para ela sabe disso, e muitos sabem aqui, cada vez mais eu quero ter essa autoridade para poder operar essas coisas, por quê? Não para a minha glória, mas para a glória do Senhor, porque vai fazer com que o reino de Deus avance mais. E isso também significa aguardar ardentemente, ou desejar ardentemente, a volta dele, amados. Quanto mais você deseja a volta dele, mais unção, mais glória vem, mais poder de Deus vem, amém? Agora é o seguinte, umas coisas. Deus pegou o zambujeiro, tratou dele, porque se não tratar, não tem como enxertar lá. Se não limpar, se não tirar todo o lixo que é um zambujeiro, todas as coisas que não prestam, desse mundo aí desgraçado, esse mundo corrompido, se não tirar tudo isso aí, não tem como. Então é dolorido. Porque foi dolorido, pelo menos para mim foi dolorido. Tirar as coisas em que eu estava firmado, em que eu cria, em que para mim era maravilhoso, grande coisa, grande porcaria que era. Mas nós estávamos estabelecidos nisso. E tirar tudo isso aí dói. Dói. Mas tem que doer. Porque imagina um zambujeiro ser enxertado na oliveira. Não tem que haver uma grande transformação. Tem que haver uma tremenda transformação. Agora imagina como você era antes. Agora eu vou te dizer, vou te dar uma notícia boa. Você pode ser muito melhor ainda do que você é. Muito, 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 porque o poder de Deus é limitado e ele tem a multiforme sabedoria de Deus que vai sendo inferida na sua vida a cada dia que você está nele, cada dia que você mais está nele, mais a unção é inferida, mais o conhecimento dele é colocado na sua vida, aleluia. E aí você fica mais estabelecido na unção, na oliveira. Agora tem uma coisa, o que é a unção de Deus, né? Como ele fala, como ele põe como exemplo a oliveira. Você sabia que a oliveira tem uma longevidade? É a árvore que mais tem longevidade na terra. Tem oliveiras em Israel que tem mais de 2.500 anos. Dá para acreditar nisso? Dá ou não? E a gente sabe que é uma árvore toda tronco, todo tortuoso, né? Olha como Deus faz as coisas. É a árvore mais duradoura, mais longa, que tem mais longevidade. Descobri outro dia uma oliveira que tem 2.850 anos. Barbaridade. E a raiz? A raiz chega a atingir 6 metros de profundidade. Localizaram algumas oliveiras que tinham a raiz 10 metros de profundidade. Meu Deus, sabe por quê? A graça é terra profunda, amados.
E a raiz, que é o Espírito Santo, ele pode muito profundo. Quanto mais você quer, mais profundo ele vai. Por isso que diz, eu vou te provar que é o Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 2,10, que o Espírito Santo sonda a profundeza de Deus para te revelar. Então, quanto mais você buscar como servo de Deus, como oliveira, ou como galho que está na oliveira, mais unção você vai verter, amados. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Paulo tinha tanta unção, porque Jesus falou que obras maiores do que ele nós faríamos. Ele tinha tanta unção, que a roupa dele tinha azeite, não azeite físico, mas tinha unção. Então, ele, como não podia estar em todos os lugares, eles iam pegar as roupas de Paulo e colocavam sobre os enfermos, eles eram curados. Os demônios eram expulsos com a roupa de Paulo. Por isso que eu te falo, a unção faz a diferença. Aleluia, Jesus Santo. Aleluia, isso é demais. Agora ele está falando, toma cuidado, porque os próprios lá da oliveira natural, que eram os galhos de Israel, que estava lá, eles foram quebrados para Deus enxertar, quanto mais nós, se nós bobearmos. Amado, nós estamos vivendo um tempo que vai ser fantástico, porque eu creio, quanto mais as trevas se levantarem, isso compreende que Deus mais poder vai manifestar. Você não tenha dúvida do que eu estou te falando. Amém? Nós temos quantos movies hoje? Talvez 8. Acho que 8. Seguinte. Nós estamos tratando com um Deus grande. Amém? Criador dos céus e da terra. A terra é o centro do universo, nós sabemos disso, porque foi aqui que Deus caminhou e caminha. Foi aqui que ele escolheu, pequenininho grão de poeira aqui que ele escolheu. E glória a Deus, na terra é o descanso dos pés de Deus. Olha que fantástico isso. A terra é o centro do universo. Sim, não tenha dúvida disso. Então, olha só que tremendo. Ele escolhe a terra, escolhe você, cria você, com as próprias mãos e sopra o fôlego de vida, o espírito do próprio homem, Deus é que dá para você. Tudo estava planejado para que você fosse família de Deus, povo escolhido, exclusivo, nação eleita, raça santa, sacerdotes e reis, e por aí vai, para anunciar. Nós não fomos chamados para outra coisa senão adorar e anunciar quem é Cristo, quem é Deus. Porque se nós não anunciamos, significa que não temos azeite, nós não temos unção, amados. Mas Deus fez isso. Deus fez isso por causa do amor dele. E com relação a isso, nós não podemos ser indiferentes a essa tamanha qualidade que Deus nos deu. Amados, como às vezes isso é uma coisa que, tudo bem, vai. Eu sei que para muita gente é difícil perdoar. Difícil, dependendo dos males que alguns fizeram para outros, é difícil para alguns perdoar, mas é uma coisa que Jesus fala que é imperativo isso, sabia? Perdoar, ele não fala, olha, se possível perdoar, porque se não fosse imperativo, ele falaria, se possível, não, fala, perdoar. Por quê? Por causa da obra dele do Calvário. Porque ele perdoou quando nós estávamos no farrapo, nós éramos trapo de imundícia, éramos lama, e ele nos perdoou, amados. Como nós não vamos perdoar? Sabe, quando não perdoamos, sabe o que nós estamos querendo dizer? Que somos mais que Deus. Se ele perdoou, porque nós vamos perdoar. E quando você perdoa, significa que você é uma pessoa livre, que você é uma pessoa que tem unção. Ah, você tem unção. Uma pessoa que não tem unção, ela não perdoa. Significa que ainda falta muito de ser tirado dela de zambujeiro. Mas em nome de Jesus, nós estamos na oliveira. Nós estamos na oliveira, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Mas tem uma outra coisa, Cristo também é uma outra árvore. Ali, pode ser duas? Pode. Como é que então ele se multiplicou na vida de todos aqueles que creram e todos aqueles que creem? Ele vai estar lá.
Cristo, depois da cruz, esse é a maior sobrenaturalidade de Deus que já existiu e que já existe. Jesus ter se multiplicado, o Cristo ter se multiplicado na vida de milhares e milhares e milhares e milhares e milhares. Você poder ter Cristo assim como Jesus estava com Cristo nele. Já parou para pensar nisso? Jesus era o nome dele, terreno, que foi construído no decorrer do seu ministério e se tornou nome acima de todo nome, é isso mesmo. E ele, Jesus, o homem Jesus, tinha Cristo nele. Uau! Agora, depois da cruz, este Cristo que estava em Jesus também está em nós. Pode aplaudir a Jesus, porque é ele que fez isso. Eu aplaudo a cada dia. Eu aplaudo, porque isso é fantástico. Agora, ele também é a videira verdadeira. Assim como na oliveira, olha só que tremendo os exemplos que ele deu. Assim também como com relação à oliveira, também tem a oliveira falsa, que é o zambujeiro. Também a videira verdadeira também tem a outra falsa. Mas como é que é isso? Explica isso. A oliveira, ou seja, a videira verdadeira é que produz uva para o vinho. E a que não é verdadeira é que produz uva, mas não dá para o vinho. E o vinho, falando das coisas celestiais, significa a revelação da vida. Quando ele fala de vinho novo, ele está falando da revelação dele. A carne para nada serve, Jesus disse isso em João 6,63. A carne para nada serve, porque a carne é como o zambujeiro. Mas o que vivifica é o espírito. Por isso as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então, quando você também está na videira, você tem a revelação dele. Então, quando você vai falar, você fala como ele, espírito e vida, amém? Porque você tem a revelação. Agora, olha o que ele diz, está lá em João 15, versículos 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo, e nós somos os ramos, ele fala. Vós sois os ramos, que está na videira. Vós sois os ramos. E todo ramo que não dá fruto, aí ele não fala quebrado, ele fala que corta. Corta e lança fora. Tchau e benção. Porque veja bem, é impossível, possível não, é possível, que aquele que está na videira não venha querer a revelação dele. Amém? Porque todos os que creram foram colocados lá como ramos na videira. Mas de repente você caminha um certo tempo e não se interessa por ter a revelação de Cristo, muito embora esteja lá na videira como ramo. Aí ele vai olhar, poxa, ele não quis, porque quando você tem a revelação, você dá fruto, é automático. Quando você começa a conhecer a Cristo, quem ele é, as coisas que ele fez, e tudo aquilo que emana dele, você vai querer falar para as outras pessoas, você vai querer dizer isso, por isso que ele diz, o que é revelado no interior da casa, precisa ser dito nos telhados, é automático. Toda a revelação que eu tenho, às vezes eu corro para ele e falo, olha, esse negócio aqui que está dizendo, olha que tremendo. Às vezes ela não entende no começo, mas tudo bem. Aos poucos ela vai entender. Glória a Deus. E você faz questão de falar isso para outra pessoa. Olha, isso. E quando você sai pregando, você vai falar sobre isso, porque é a revelação da vida. A revelação dele te traz vida. Eu vim para dar vida e vida em abundância. E quanto mais você tem a revelação, porque está dando fruto lá, enxertado não, colocado lá na videira, mais almas vão ser ganhas, mais frutos vão ser dados. E aí ele fala, aquele que dá fruto, eu podo. Podar é na horizontal. Cortar é na vertical. Ele não fala cortar, ele fala podar. Podar. O que significa podar? Capacitar mais. Agora esses frutos são meus, amém, glória a Deus, aleluia. Vem para mim, porque os frutos são para ele, não são para você. Vem para mim os frutos, né? Como uma videira. Quando acontece a colheita,
os ramos são podados. Quando chega a próxima safra, vai dar, aquela videira, ela vai dar mais uva ainda. Sabia? É assim mesmo que funciona na agricultura. E elas precisam ser podadas. Senão o próprio ramo ele vai envelhecendo. Mas quando ele é podado, ele é renovado. Nós temos o renovo de Deus na nossa vida. Aleluia! Por isso, quanto mais fruto você der, mais revelação você vai ter. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Então você tem a unção e você tem a revelação. O que mais que eu quero? Eu quero mais ainda. Amém, amados? Aleluia. Agora, uma coisa que a palavra fala, nós já vamos encerrar. E vamos ceiar. Hoje é dia de renovar a aliança. Isaías 10, 27, você pode pôr lá. Você, tá, tudo bem, ela está bem obediente, glória a Deus, aleluia. Vai ser promovida. A gente é profeta, a gente precisa tomar cuidado com isso. Mas tudo bem, eu declaro que você vai ser promovido. Isaías 10, 27, pois. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Uau! Que dia! O dia de Cristo, amados. Por que aqueles homens tiveram tanta unção, os discípulos de Jesus, que depois receberam o Espírito Santo? Aquilo foi se espalhando de uma maneira, foi se alastrando como fogo numa floresta seca. 3.000 no primeira pregação, e foi, a igreja aumentou sobremodo, Jerusalém estava cheia da unção de Deus, lembra disso? Como está na palavra, todos eram curados, todos eram ministrados, e a graça do Senhor ia aumentando, e diz que Deus ia acrescentando o número daqueles que iam sendo salvos, foi poderoso. E depois, quando Deus mandou uma perseguição. Peraí, vocês estão muito folgados aí em Jerusalém. Tudo bem, tem unção, as pessoas são curadas. Mas olha, eu vou mandar uma perseguição para que seja espalhado isso. Aí saiu Felipe pregando debaixo de sinais e maravilhas. E foi poderoso. Aí veio Paulo, aí começou. Uau. Porque a unção tende a se espalhar. Amém? O poder de Deus tende a crescer e a se espalhar. Agora, olha aqui, diz que a unção quebra o jugo. Eu vou dizer uma coisa. Nesses dias, quantas pessoas estão carregando estresse que não lhe pertence? Não pertence isso. Estresse. Há quanto tempo que você ouviu falar de estresse? Que se tornou depressão? Né? A coisa parece que vai evoluindo. Agora não é estresse, é depressão. Qualquer coisa, agora a pessoa está deprimida. Os consultórios de psicólogos estão abarrotados. Dá licença. Depressão vem do jugo que muita gente carrega e não podia carregar. Sabe por que carrega? Porque está sem unção. Sinto muito. Porque diz que a unção despedaça o fardo. Está sem unção. Quantas pessoas estão doentes, deprimidas, oprimidas? Cada unção. Ainda que você tenha que fazer muitas coisas, vamos dizer assim, durante o seu dia, mas invista tempo em busca. Invista tempo em oração. Não importa quantas horas você trabalhe. Ainda que você trabalhe 12 horas, prepara lá 1 hora para você buscar Deus. Porque eu tenho certeza que você não vai carregar estresse na sua vida. Porque você vai ter aquele tempo na presença de Deus. E presença de Deus significa que Ele está te cobrindo. Ele está inferindo unção na sua vida, autoridade. Amém, amados? Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho, não precisa pôr. Confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele, e o mais tudo Ele fará. Interessante,
Entrega o teu caminho, porque o caminho verdadeiro é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entrega o teu, aquele que você mesmo traçou. Esse caminho não é o caminho de Deus, mas o caminho de Deus pode estar na sua vida. Então entrega. E diz tudo a ele, confiando, e diz que o mais tudo ele fará. Peraí, você acha que ele está mentindo? Não, Deus não vai fazer, Deus não pode fazer. Deus não pode fazer. Pode. Tudo bem, você vai ter que trabalhar. Mas interessante, faça a tua oração de manhã cedo, na primeira hora. A palavra diz lá no Salmo 5. Entrega a tua oração para ele e vigia. Sabe o que é vigiar? Você descansou, você entregou, você não vai falar mais no assunto. Está resolvido. Você perdoou lá na tua oração, você fez as tuas petições, entregou para o Senhor. Então tudo bem, olha, agora eu te dou a unção, vai trabalhar e descansa. Amém? Tá, então eu vou te provar isso para a gente encerrar mesmo. Filipenses 4, versículo 6. Tudo que eu estou falando se refere à unção, amém, amados? Glória a Deus. Pode pular essa. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que está inquieto aí? Tudo bem, vai. Inquieto é o mesmo que ansioso, tá? Não estejais inquietos por coisa alguma é coisa alguma. A tataravó que mora na China morreu, não vai ficar ansioso por causa disso. Pode ficar triste, mas não ansioso. Amém? Quem tem tataravó aí? Porque acho que eu perguntei algo muito difícil. Mas tudo bem. Em tudo, pela oração, olha, é uma escala. É uma escala, diga escala. Oração, súplica, agradecimento. São ações de graça. Sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Comece orando. Agora, eu vou dizer, você levanta lá de madrugada para orar, não vou dizer que é fácil. Mas é uma coisa, tem que fazer pegar no breu, né? Eu costumo dizer, pegar no breu, quando você põe breu na tocha do balão, e a princípio não pegou no breu, ele vai subindo devagar, ou está difícil subir, mas a hora que pega no breu, ele vai que nem um foguete. A hora que você se habitua a isso, se disciplina a orar num determinado horário, ninguém te rouba mais. Fala, olha, agora dá licença, meu filho, desliga aí tudo. Agora eu estou na presença de Deus. Desliga o bendito do celular. Põe ele lá não sei aonde. E vai buscar a face do teu Deus. Porque vai gerar unção. E aí a oração, súplica é clamor. Clame a Deus. Clame. E agradeça com muitas ações de graças. Diga tudo, agradeça por tudo que ele já fez, por tudo que ele é, por aquele dia, por tantas coisas que você pode agradecer. E aí você, lá no final você peticiona. Ó, Senhor, é isso, aquilo outro. Olha, entregou as petições. Descansa. Aí o que vai acontecer? E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo. Aí ele está dizendo assim, vai vir tanta paz, que é a paz de Cristo, que é o seguinte, você não vai ficar ansioso. Porque a paz do Senhor na sua vida não te deixa ansioso. Amém, amado? E aí você está tranquilo. Que excede a todo entendimento. O teu coração vai ser guardado com relação a estresse, com relação à ansiedade. Não vai penetrar lá, porque você está bem com Deus, amém? Porque o importante na sua vida, você está em primeiro plano, em primeira instância, é estar bem com Deus. Quando você está bem com Deus, pronto, você vai estar bem com todo mundo. Amém, amados? Nada vai te tirar do sério, vai te tirar do propósito. Aleluia! Aplaudo a Jesus, glória a Deus. Amém, vamos cear. Aleluia. Olha, é o seguinte, como no meu relógio ainda é 25 para as 11, está tudo ok, vamos cear. Amém. Receba essa palavra na sua vida. Em nome de Jesus.
Nós temos a unção dele. Glória a Jesus, alabraçúria. Receba a unção dele na sua vida. Aleluia. Receba a unção dele na sua vida. Receba a unção dele na sua vida, em nome de Jesus. Receba a unção dele na sua vida. Venham aqui os presbíteros, pastores, diáconos que vão participar. Aleluia. Amém. Amém. Só tu és santo, não há outro como Tá bom. Amém, amados. não há outro como tu. Mas esse é um momento não só representativo, mas é um momento real no reino do Espírito. E de fato nós estamos renovando a nossa aliança com o nosso Rei, com o nosso amado Redentor. Porque o pão que vai ser consagrado se torna no reino espiritual a carne de Jesus, o pão da vida. Ele mesmo falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu para dar vida ao mundo. E ele falou também do sangue, que seria a nova aliança, que nos reconciliaria com Deus. E que a partir de então seríamos dele. E ele seria nós. Que nós não estaríamos mais sem Deus no mundo, andando na nossa própria sorte. Fora de Deus. Sem Deus no mundo. Mas a própria palavra fala que hoje somos família dele. Que não somos mais forasteiros e nem estrangeiros ou peregrinos. Hoje somos família de Deus. Porque fomos lavados e remidos pelo sangue incontaminado, precioso, imaculado, que é o sangue de Cristo. Ele fez algo impensável. Deus realizou essa obra que seria aos nossos olhos impossível. Mas ele fez, se tornando um homem, caminhando aqui, deixando a glória como Criador dos céus e da terra, porque nós sabemos que tudo foi feito por meio dele. Ele deixou tudo isso lá. Se fez pobre no sentido de se tornar um carne. Isso que a palavra quer dizer quando ele se tornou pobre. Se tornou um homem. Falando de pobreza material, porque Jesus não foi pobre materialmente, ele tinha as coisas. Não era rico, mas era uma pessoa que tinha tudo que ele precisava, porque ele pensava no reino e manifestava o reino. Agora, cada dia você pense nisso.
Deus é o supridor. Amém? Ainda que Deus use uma pessoa para te abrir uma porta, seja de emprego, seja de uma posição melhor no seu trabalho, ou seja, de fato uma porta financeira, quem abriu foi Deus. Entenda isso. Por isso a palavra fala, só o Senhor reina. Ele é soberano. Ele usa quem Ele quer. Ele faz como Ele quer. Tudo isso com o propósito de te levantar. E de fazer você uma pessoa ungida. Ele fez a obra. E nós estamos aqui hoje celebrando isso em nome de Jesus. Amém? Amém. Ó Senhor, que orar diante dessas palavras, Pai, porque somente o Senhor é Deus. O Senhor é dono de todas as coisas, da nossa vida, de tudo que pertence a nós, Pai. Quebrando os nossos corações, Senhor. Que o Senhor encontre em nós, Pai, um coração verdadeiro, Deus. Porque queremos te servir e queremos que o teu coração seja o nosso coração, Pai. Deus, apresentamos este pão, que no reino espiritual torna a carne do teu Filho, rasgado naquele calvário por amor às nossas vidas. Nos perdoa muitas vezes pela ingratidão, pelo um coração, Senhor, não ensinável muitas vezes, Pai, por não orar, Pai, por não buscar a tua presença, uma intimidade diante do Senhor. Pai, por muitas vezes vim aos cultos, aos domingos, por uma simples religiosidade, Pai, mas que o Senhor venha quebrar, Pai, todas essas raízes que não foi plantada pelo Senhor dentro de nós, e que possamos ser oliveiras verdadeiras, ungidos do Senhor. Pai, o verdadeiro cristão que segue a Cristo, Pai. Deus, que as pessoas possam ver em nós, Senhor, o teu amor, a tua graça verdadeira, Deus. Santifica, Pai, purifica este pão. E nós consagramos ao Senhor, Pai, que ao ingerirmos, Pai, venha a cura completa em nós, Senhor. E que venhamos ter os nossos olhos espirituais abertos, nossos ouvidos, e que venhamos andar em santidade diante do Senhor, Pai. Muito obrigado pela oportunidade de estar em comunhão com os meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pai, obrigado, Senhor, por ter o privilégio de participar desse momento. Do sangue, do corpo teu. Pai, não queremos nos desviar dos seus propósitos nunca, Senhor. Perdoa-nos se algumas vezes passou pelo nosso pensamento de querer desistir. Não pode ter passado pelos pensamentos de muitos, de querer retroagir, de querer olhar para trás. Pai, isso nunca, porque não temos outro Deus, já que o Senhor é o único Redentor, Salvador das nossas almas. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Obrigado por essa aliança, Pai, que o Senhor que fez, o Senhor que veio para estabelecer. Como diz, jamais quebrarei a aliança que fiz contigo. Jamais vou alterar o que saiu dos meus lábios. O Senhor não vai alterar a tua palavra. Passarão céus e terra, mas não onde passar as tuas palavras. Pai, tu instituístes esta ceia, esse momento para nós renovarmos a nossa aliança contigo. Pelo poder santíssimo do teu sangue derramado, e que agora nós consagramos este elemento, Pai, para podermos participar dessa ceia e sermos cada vez mais livres, guiados pelo teu Espírito Santo, que é o Espírito que alimenta, que gera unção para nós, Pai. Senhor, glorifica o teu nome, que nós realmente sejamos sempre unidos em amor, como diz na tua palavra. Que o amor é o vínculo da perfeição. E que sejamos pessoas livres para perdoar, pedir perdão, liberar. Em nome de Jesus. Como estamos em poucos, eu queria que vocês viessem se servir à mesa.
Amém? conseguir cantar. Pode vir da frente. Pode vir da frente para os. Quebrantado. Aleluia. Só quero te falar, teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio. Se tem alguém que ainda não foi batizado, mas tem esse desejo no coração, você pode se servir à mesa. Amém? Mas se ainda tem dúvida no seu coração, não tome a ceia. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro, não há outro como Jesus. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar, teu é o reino e a glória para sempre, teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Eu fui servir o cálice, deu certinho. Parecia que eu tinha contado, mas não tinha contado. Deus está no negócio aqui, né? Deus está na sua vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus, porque tu ressuscitaste. Por isso nós estamos aqui vivos para te louvar.
vivos para te adorar, para celebrar o poder da tua ressurreição.